Vamos falar de humanização com Pedro Salomão, palestrante, escritor e cantor. Vai falar com a gente sobre a graça da vida. Um pé de pêssego demora mais ou menos 3 anos para começar a dar pêssego. Isso significa que plantar um pé de pêssego não é uma coisa que a gente deve fazer quando está com vontade de comer pêssego. Eu lembro de um Natal em família. A gente estava sentado ao redor de uma mesa e eu estava do lado da minha tia-avó. E aí a ceia estava demorando para sair e essa minha tia-avó, para enganar a fome, pegou um pêssego de cima da mesa e comeu. Assim que ela comeu, ela falou assim: me dá um guardanapo para eu guardar a semente? Eu falei: tia, pode deixar que eu jogo fora para a senhora. Ela: não. Eu não quero jogar fora. Eu quero guardar a semente. Ué, por quê? Ué, como assim por quê? Para enterrar. E aí, a filha dela, minha tia, me olhou assim, dando a entender de que aquele era um hábito levado muito a sério pela mãe dela. Pedro, nem adianta argumentar, minha mãe é teimosa. Toda a fruta que ela come, não importa, ela guarda no bolso até encontrar um canteiro de terra, cava um buraco e planta. Sempre. E aí a minha tia-avó falou: mas por que eu vou jogar fora se eu posso enterrar? E aí eu comecei a fazer as contas, né? Essa minha tia-avó tinha 90 anos. Supondo que ela começou esse hábito, sei lá, com 10, e que ela coma uma média de 2 frutas por dia, isso significa que em toda a sua vida ela teve a oportunidade de plantar mais de 58 mil árvores no mundo. Essa minha tia, ela estava em um estágio bem avançado de Alzheimer. E assim que ela embrulhou a semente no guardanapo e colocou no bolso, ela me perguntou pela 5ª vez por que tinha tanta gente ali reunida. Eu falei: tia, é Natal. Ela não guardava as memórias na mente, mas de alguma forma guardava as memórias no bolso. Esqueceu que tinha perguntado há 5 minutos atrás, mas dali a 3 anos o mundo se lembraria dela em forma de pé de pêssego. Aquele hábito era tão natural para ela, tão habitual, que mesmo com Alzheimer ela se lembrava de fazer. Como se fizesse parte da natureza dela fazer bem para o mundo. Aquele foi nosso último Natal juntos. Ela faleceu alguns meses depois. E eu fiquei pensando que a história dela foi mais do que uma história. A vida dela foi uma floresta. E o ato de plantar sementes, durante toda a sua vida, fez com que a sua jornada fosse contada aqui no mundo em forma de pessegueiros, limoeiros, jabuticabeiras, dando frutos e sombras para pessoas, para pássaros. A memória se foi e depois a sua existência. Mas o ato de carinho com o mundo, de plantar sementes todos os dias, para sempre vai frutificar por aqui. Eu aprendi muito sobre isso sendo palhaço de hospital. Eu me lembro da primeira vez que eu entrei em um quarto como palhaço. Estava eu e um palhaço mais experiente que eu, o Dr. Berinjela. E aí a gente entrou num quarto, tinha um senhorzinho internado, a família ali ao redor. E aquele clima de tristeza, né? De hospital, de doença e tal. E eu me lembro que o Dr. Berinjela entrou no quarto. E aí ele começou a contar umas histórias, fazer umas brincadeiras, umas gracinhas. Eu comecei a escutar uma risada aqui, uma risadinha ali. Eu sei que passou 10 minutos, estava todo mundo rindo, inclusive o senhorzinho internado. E aí quando a gente se virou e a gente foi embora daquele quarto, ele tinha deixado um clima completamente diferente do que o que a gente tinha encontrado. E quem pode me dizer quanto tempo aquela família não tinha um momento de descontração juntos? Sei lá, de falar de outro assunto que não fosse a doença, sabe, de gargalhar em família. E o palhaço fez isso só usando a graça. Eu me lembro que um dia eu estava caminhando no Hospital do Câncer, e aí estava lá como palhaço, e de repente,
eu escutei uma risada vindo de dentro da sala de quimioterapia. Eu falei, ué, mas qual que é a graça desse lugar? O hospital não tem graça. E aí resolvi entrar para ver o que estava acontecendo, né? E aí eu entrei, as enfermeiras estavam trabalhando, sérias e tal, mas fazendo químio, tinha uma senhora, muito bonita, elegante, muito chique, assim, com os anéis combinando com o lenço, e ao lado dela o marido, um senhor alto, forte, careca, e ele estava mostrando algum vídeo para ela, algum meme, e os dois gargalhando, assim, sabe, gargalhando alto mesmo, rindo profundamente. Eu me aproximei para conversar com eles. Aquela senhora me contou que aquele já era o terceiro câncer que ela estava enfrentando, mas que ainda bem que ela tinha aquele marido, porque desde o momento em que ela recebeu a notícia da primeira doença, ele estava do lado dela, assim, sem abrir mão, acompanhava ela em todas as sessões. Diz que às vezes, eles chegam do hospital cansados, ele se joga no sofá, e quando alguém pergunta assim, o que foi? Ele fala, estou exausto. A gente estava fazendo químio. Quando ela precisou raspar o cabelo, diz que ele entrou no banheiro bravo, pegou a maquininha da mão dela e raspou o bigode, que era a coisa mais importante da vida dele. Eu achei aquilo a coisa mais linda e perguntei para ela, né? Qual que é o segredo do amor? Ela falou, meu filho, a gente já está junto há 40 anos. E o segredo é esse. O segredo é o companheirismo. O segredo é que ele é meu parceiro. O segredo é ser recíproco. E aí perguntei para ele, qual que é o segredo do casamento de vocês? Ele falou, essa é fácil. É o bolo de chocolate que ela faz. Eu falei, não, sério, qual que é o segredo? E ele me olhou como se fosse óbvio. Falou, na minha época era no fio do bigode. Há 40 anos atrás eu prometi para ela que eu ia estar do lado dela na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E eu vou estar do lado dela até o fim. Eu achei aquilo lindo. Peguei uma daquelas bexigas comprida, fiz 2 alianças e falei, hoje eu vou propor uma brincadeira. Hoje eu vou propor a renovação dos votos de casamento. E aí fiz uma aliança para ele, fiz uma aliança para ela. E aí ele declarou amor para ela declarou amor para ele ali, na sala de quimioterapia. O que há 40 anos atrás era dúvida, hoje é certeza. O que há 40 anos atrás era palavra, hoje é ação. O que há 40 anos atrás era promessa, virou compromisso. E ali, eu comecei a entender qual que era a graça daquela situação. Porque a graça era o vídeo que eles estavam assistindo juntos. Mas a graça também era o bolo de chocolate. A graça foi ele ter raspado o bigode para ela não sofrer sozinha. A graça era o companheirismo. A graça era o amor recíproco. A graça foi eles terem entendido que a vida não é um mar de rosas, mas se a gente tem um olhar atento, a gente consegue encontrar pelo menos uma florzinha todos os dias. Em outra ocasião, eu estava caminhando como palhaço no corredor da pediatria, e aí uma enfermeira me viu e falou assim, Dr. Baguete, venha cá. Eu me aproximei e falei, pois não. Ela falou assim, hoje vocês têm uma missão especial. A sua missão de hoje vai ser entrar naquele quarto para brincar com o Zé Henrique. Eu falei, pois não. Era um quarto especial. Eu precisei lavar as mãos e colocar uma máscara por conta da imunidade baixa. Coloquei o nariz por cima da máscara, dei 2 toquinhos na porta do quarto e entrei. A cena era a seguinte. O Zé Henrique tinha aproximadamente 4 aninhos. E ele estava carequinha, sem as sobrancelhas, magrinho, porque ele estava enfrentando o tratamento de leucemia. Ele estava sentadinho na cama, e ao lado dele, na poltrona, a mãe, e os dois assistindo TV. Quando eu olhei aquela cena, eu comecei a me emocionar, e aí o meu olho começou a encher de lágrima. Eu dei um passo para trás. O palhaço que vinha junto comigo entrou para realizar o trabalho, mas eu não consegui. Comecei a chorar no corredor do hospital. Aí eu fui para a sala dos voluntários, tirei a roupa de palhaço,
tirei a maquiagem, tirei o nariz, me vesti de pessoa e fui para casa. Eu lembro que eu passei a semana inteira angustiado com aquilo. Meu Deus, como o mundo é injusto, como o mundo é cruel. Uma criança tão pequena, tão inocente, passando por um sofrimento tão grande. Comecei até a pensar coisas ruins sobre a vida, maldizer a vida. Na semana seguinte, mesma situação, fui para aquele mesmo hospital, me vesti de palhaço e fui em direção ao quarto do Zé Henrique. Mesma situação, lavei as mãos por conta da imunidade, coloquei a máscara, o nariz por cima da máscara, dei 2 toques na porta do quarto e entrei. Mesma coisa. Nesse momento a mãe dele falou assim: olha quem veio te ver, filho, o palhaço. E aí eu entrei, fechei a porta e comecei a levar uma mensagem de esperança para eles, que eles deveriam ser fortes diante das adversidades da vida. E eles me ouviam tipo assim, sem dar muita bola assim para mim, sabe? Eu falei, o que está acontecendo? Aí, o celular da mãe dele tocou. E ela falou assim: palhaço, o meu marido está me ligando, eu preciso atender ele, mas é 1 segundinho. Eu estou aqui na porta, qualquer coisa, você abre a porta, eu estou aqui. Você ficaria com meu filho só um segundinho, já foi saindo. Eu falei, não, tudo bem, ela fechou, fechou a porta. E eu fiquei sozinho com o Zé Henrique. E ele me olhando assim, esperando uma coisa legal do palhaço, porque todo mundo espera uma coisa legal do palhaço, né? Eu falei, eu vou te dar um presente. Peguei uma daquelas bexigas, enchi, fiz uma espada e dei na mão dele. Ele pegou a espada e bateu na minha cabeça. Eu fiquei bravo e ele caiu na risada. Eu falei, isso virou um duelo. Fiz uma espada para mim também e a gente começou um duelo ali no quarto da Santa Casa. Ele batia na minha cabeça, eu ficava bravo, e quanto mais bravo eu ficava, mais ele gargalhava. E de repente ele começou a gargalhar, e a risada dele começou a transbordar pelos corredores. Aí, a mãe dele abriu a porta, ainda ao celular, e falou assim para o marido dela: ele está bem. Ele está aqui fazendo a maior bagunça com o novo amigo dele. Ele está brincando com o palhaço. E naquele momento, eu entendi que eu tinha cumprido a missão que a enfermeira tinha me dado 1 semana atrás. A missão de brincar com o Zé Henrique. Enquanto eu ficava confuso, querendo resolver os problemas do mundo e das injustiças da vida, eu fiquei confuso e perdi o foco da minha missão. Eu queria curar o Zé Henrique, mas eu não sou médico, nem cientista, nem enfermeiro. E talvez se eu fosse médico, cientista ou enfermeiro, eu não saberia fazer uma espada de bexiga para brincar com o Zé Henrique. Enquanto eu ficava querendo resolver todos os problemas do mundo, eu fiquei deprimido. E depois que a gente brincou e a mãe dele ouviu ele gargalhar, eu dei para ela a oportunidade, a satisfação de ver o filho dela fazendo bagunça, gargalhando, vivendo por 5 minutos uma infância que tinha sido tirada dele. Eu levei graça para o Zé Henrique, ele me devolveu em dobro. Porque todo mundo tem um papel nessa rede de apoio e de cuidado. O médico, o cientista, o enfermeiro, o palhaço. E é assim na nossa vida, em todas as áreas. Porque quando a gente tem clareza do nosso propósito, a gente realiza coisas extraordinárias. Por mais simples que elas sejam. Existe um antigo provérbio que diz: a paz que se dá é a paz que se tem. Com a graça é assim também. A graça da vida é a graça que a gente dá para ela. Muita gente procura o sentido da vida, né? Como se o sentido fosse uma coisa que tivesse escondido e a gente tivesse que procurar. Ou como se a vida tivesse alguma obrigação de nos revelar o seu sentido. Com a graça é diferente. Graça é uma coisa que a gente dá para a vida, que a gente propõe à vida. E não se engane, levar graça é diferente de ser engraçado, porque ser engraçado é fazer rir. Levar graça, às vezes, é fazer parar de chorar. A graça é o abraço,
é o olhar atento. Graça é o perdão. Graça, às vezes, é pedir ajuda. Ou aquele telefonema. Graça é agradecer, é agradar, é agregar. Graça é ter o coração atento e disposto a encontrar aquela florzinha de todos os dias, mesmo sabendo que a vida não é um mar de rosas. Se a vida não tem sentido, que pelo menos ela tenha graça. E quando a gente se dispõe a cultivar a graça todos os dias, como sementes de pêssego, no nosso trabalho, nas nossas relações, na nossa rotina, aí aos poucos essa graça floresce e a nossa vida vai se enchendo de sentido. Muito obrigado.